A Porta, capítulo 1, Campos da UFAL, novembro de 1988. Naquela noite, o vento e a chuva incomodavam bastante. Lucas esfregou a mão pelos braços em movimentos rápidos para se aquecer. Apressou o passo. Devido à chuva e à hora avançada, o campus da universidade estava deserto. Na verdade, em qualquer noite, o campus era assustador. Os espaços dentro da universidade eram divididos em blocos nos quais funcionavam disciplinas da mesma área e de diferentes cursos. Em volta de cada um dos blocos haviam muitas árvores. Para os estudantes do curso diurno era maravilhoso, mas para os estudantes do noturno era aterrador, cheio de sombras e vultos. Outro fator que apavorava os alunos era o fato de que todo o campus estava cercado por terrenos desabitados, sendo que os vizinhos mais próximos eram o complexo penitenciário e algumas favelas. Lucas sentiu um certo alívio. Ele ouviu passos se aproximando. Voltou-se para ver quem se aproximava. A chuva aumentou. Em volta do seu guarda-chuva formou-se uma cortina de água que dificultava a visão. Ele continuou a andar. Se a pessoa quisesse companhia, lhe chamaria. O frio aumentou. Ele conhecia bem aquele tipo de frio. Toda a sua nuca estava arrepiada, como se um gelo escorregasse por toda a extensão de sua coluna. Como um homem que cresceu no meio cristão, ele sabia identificar os sinais de perigo que o seu corpo lhe enviava. Algo ruim se aproximava dele. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas começou a orar com um fervor que ele mesmo desconhecia. E ele viu, eles estavam à sua frente. 2 homens se encaravam e giravam um em volta do outro, se testando para uma luta. Um vestia um terno cor de chumbo quase negro e o outro somente jeans e uma camiseta de malha azul clara. Neste momento, os 2 tomaram ciência da sua presença e voltaram seus rostos em sua direção. Lucas deixou escapar um grito. Aqueles rostos eram como máscaras sem boca ou nariz, e os olhos eram 2 bolas de vidro que ardiam como chamas de fogo. A diferença era que o homem de jeans tinha mais luz no olhar. O outro possuía um brilho opaco. Eles também se assustaram ao perceber que ele os via, mas foi apenas uma fração de segundo. O de jeans ergueu uma espada cercada de luz e degolou a cabeça do outro. A cabeça degolada e caída no calçamento fez um som como de riso e falou: "Eu arranjo outro corpo e volto. O mestre quer ele." E o corpo apontou para Lucas. Tudo sumiu. Apenas a chuva acompanhou o apavorado Lucas até o ponto de ônibus e de lá até sua casa. Cláudia foi para o estacionamento do hospital universitário acompanhada de sua assistente. Aquele plantão tinha sido cansativo. Faltaram alguns médicos e ela foi obrigada a atender pacientes de outras especialidades. Ela era neopediatra. Amava sua profissão. Naquela noite ela participou de 3 partos. Destes 2 foram difíceis. Ela chegou até a pensar que perderia um dos bebês. Agora tudo estava bem. Tinha passado o plantão com a situação dos bebês estabilizada. E tudo que ela queria era um banho quente e dormir algumas horas. Cláudia destravou o carro e abriu a porta do lado do motorista. Jogou sua maleta e bolsa no banco traseiro e se acomodou no assento. Ligou o carro. Neide, que a auxiliou o dia todo, também parecia cansada. E como a sua casa era no caminho e seus plantões eram os mesmos, normalmente ela lhe levava para casa, ainda que as 2 nunca saíssem na hora certa. O seu horário era até às 7 da noite e devido aos partos já eram quase
quase 11 horas. Cláudia estava um pouco impaciente. Por que Neide não entrava logo? Elas saíram juntas, pararam ao lado do carro. Ela entrou e a outra não. Ela baixou o vidro da janela do passageiro e chamou a colega. Nada. Ela devia ter esquecido algo e voltado para o hospital. Ela aguardou, buzinou. Neide não deu sinal algum. Ela saiu do carro, a chuva fina incomodava um pouco. A poucos metros havia um cachorro enorme, cinza, com um objeto na boca. Cláudia parou perplexa. O animal estava com uma bolsa na boca. Soltou a bolsa no chão e voltou seus olhos para ela. Olhos acesos, não com um brilho prata ou verde como a maioria dos cães que ela já viu antes, mas um brilho vermelho. Rosnou, sua boca se repuxou num arremedo de sorriso cínico. Cláudia andou de costa até se encostar no carro, entrou pela porta do passageiro e travou. Escorregou para o banco do motorista, ligou o carro, ela tinha que sair dali e pedir ajuda. Na saída do estacionamento havia uma guarita com um vigia. O coração dela batia alucinado. Algo tinha acontecido a Neide. Ela não ia deixar sua bolsa jogada se tudo estivesse bem. Uma coisa era certa. A partir deste dia, ela estacionaria na frente do hospital, bem à vista de todos. Finalmente chegou e parou a guarita. Pediu ao vigilante que lhe acompanhasse e entrou no hospital pela porta da frente. Cláudia saiu do hospital às 3 da madrugada. A polícia foi chamada ao local e não encontraram Neide. Sua bolsa não estava no estacionamento e ninguém ligou para o detalhe do cão. Um policial comentou que o animal viu a bolsa no chão e revirou procurando comida. No dia seguinte, encontraram um jaleco sujo de sangue no matagal nos fundos do hospital, próximo ao campus. O corpo de Neide nunca foi encontrado. Neide se tornou mais uma das muitas pessoas desaparecidas todos os dias, sem nenhuma explicação. Zona rural do município de Arapiraca, Alagoas. Lúcia, aos seus 16 anos, era pura vaidade. Diante de um espelho, desse que o prestamista vende de casa em casa, ela dava os últimos retoques na pintura. Seu rosto de pele morena possuía traços suaves, olhos escuros, contornado por cílios longos, maiores agora, depois de escurecê-los com lápis preto. Finalizou com batom vermelho. Olhou o perfil. A saia jeans curta valorizava suas pernas grossas e seu bumbum saliente. A blusa, no estilo baby look, marcava como uma segunda pele a curva dos seios cheio e a cintura fina. Ela apoiou os pés no tamborete, ajustou a fivela da sandália plataforma. Estava pronta para encontrar seus amigos do povoado. De lá, iriam para um baile na cidade. Vinha um grupo de forró e ia rolar até reggae. Abriu a cortina que separava o corredor da sala e se preparou para enfrentar os avós. Eles lhe criaram desde os 2 anos, quando sua mãe fugiu com um gringo que conheceu no bar em que trabalhava na Barra de São Miguel. Desde então, seus avós lhe adotaram e, mesmo aposentados, ainda plantavam fumo no pequeno pedaço de terra nos fundos da casa. Ela ajudava Dona Maria viúva a cuidar da barraca de cereais na feira. Com o dinheiro que ela ganhou naquele sábado, comprou, na feira mesmo, a blusa rosa que estava usando. A saia tinha sido a avó que comprou com o dinheiro do benefício. E a sandália ela ainda estava pagando ao prestamista. Vai adonde, Lúcia? Eu já não disse que teu você abusa com tu? Mania da gota de sair nesse pretume de noite? Oxe, vó, eu vou no baile na cidade. Nega, Zefa e Nilda vai com eu. 4 peças lorde. Oi, durma na casa de Dona Maria viúva. É mais melhor do que tu vir nesse pretume de noite fora de hora. Pronto. Eu ando nessa estrada desde que me entendo de gente e nunca vi nada. Oi, eu tô indo, viu? Diga ao pai que eu tô dormindo e não bote ferrolho na porta de cima. Prenda com um taco de pano. Quando eu chegar, eu tranco. Benção, avó. Deus te faça feliz.
Deus te dê juízo, Nossa Senhora te cubra com o sagrado manto. Tchau, amém. Lúcia saiu para a noite escura. Realmente estava um breu. Conhecia aqueles caminhos desde menina. Cada toceira de capim, cada estrada de barro que levava à rodovia principal. Lá, na estrada principal, era melhor de caminhar. Os carros passavam todo instante indo para a cidade. Claro que sempre ofereciam carona. Ela nunca aceitou. Ela já ouviu muitas histórias de moças que entravam em carro de estranho e nunca mais apareciam. Ela ia a pé. Estava acostumada a caminhar 2 léguas sem se fadigar. Seguiu seu caminho, sem medo ou receio. Ela sabia que as pessoas inventavam muitas histórias para assustar as crianças e colocá-las para dormir com medo. Ela não. Ela nunca teve medo de bicho nenhum. O único animal a ser temido era o homem, principalmente os de fala mansa e boa aparência. Estes eram os piores. Cumprimentou o vigia da fazenda dos Oliveira Campos. Homem estranho, nunca respondia nada. Ela insistia em falar por saber que isso o aborrecia. Apressou o passo. Logo Zefa ia achar que ela tinha desistido e sairia sem ela. Resolveu atravessar pela roça de fumo. Assim, cortava caminho e ganhava tempo. Lúcia parou e deu um grito de susto. Quase atropelou o vigia. Ele nem se abalou, passou por ela e seguiu na direção oposta. Do outro lado da plantação e antes de chegar no povoado onde Nilda e Zefa moravam, havia uma ponte de madeira sobre um pequeno córrego. Para o espanto de Lúcia, o vigia se encontrava no final da ponte, encostado no poste de madeira que sustentava uma lâmpada fluorescente que iluminava o caminho. Lúcia sentiu vontade de voltar. Como é que aquele homem que caminhava numa direção oposta à sua podia estar à sua frente? E por 3 vezes ela começou logo a rezar em pensamento e encarou o homem, os olhos. Lúcia soube naquele instante que a morte lhe esperava no fim da ponte. Tentou correr, mas como num pesadelo não havia como evitar. Ela seguiu em passos trôpegos para o seu destino. Uma força estranha lhe atraía para ele. Ele não, aquilo. Que Deus tivesse piedade da sua pobre alma. Lúcia nunca voltou para casa ou chegou à casa das amigas. Foi considerada desaparecida. Marechal Deodoro, Alagoas. Mariane, 16 anos, saiu da sua casa na Rua da Poeira para o encontro com o namorado. Fernando, conhecido como Nandinho, tinha ido jogar bola com os amigos. Marcaram o encontro na orla da Lagoa Manguaba. O local era muito bonito. Os jovens da cidade gostavam de sentar nos bancos à sombra dos coqueiros para jogar conversa fora ou tomar bebidas alcoólicas escondidas dos pais. Também era fácil conseguir substâncias mais pesadas para fazer a cabeça. Como o mercado público funcionava ali, assim como a feira livre, era possível comprar realmente de tudo. A pelada terminava 8 da noite e aguardava a chegada do namorado sentada no ancoradouro. Estava pensando em desistir e ir para casa. Ela tinha mentido para sua mãe dizendo que ia à casa de uma amiga fazer um trabalho de escola. E Nandinho já estava demorando. Ela não gostava de ficar ali sozinha. Às vezes apareciam bêbados, usuários de drogas e eram muito inconvenientes. Ela já estava se levantando para voltar para casa quando ele chegou. Não disse uma palavra sobre o atraso. Foi logo lhe envolvendo com beijos arrebatadores. Nossa, valeu a pena esperar. Ele nunca tinha demonstrado tanta paixão. Ela não sabia o certo que era, mas o beijo estava diferente. O seu corpo também estava reagindo diferente. As suas pernas pareciam feitas de gelatina. E como uma dança sedutora e envolvente, ele lhe guiava para um local afastado.
Mariane lhe seguia, estava tão apaixonada que iria com ele para qualquer lugar, principalmente hoje, que ele estava tão diferente e não estava cheirando a suor. Não falava coisas bonitas, mas também não usava a linguagem grosseira e vulgar que a maioria dos rapazes usava. Uau, ele tinha até trazido um carro. Um carro? Como? A mente de Mariane tentou se libertar da sedução. Como Nandinho, que era filho de marisqueira, podia arranjar um carrão daquele? Afastou-se e encarou o namorado. Nando, Mariane olhou nos olhos escuros do seu namorado. Que estranho! Os olhos dele agora pareciam claros. Céus! Não era Fernando! Desvencilhou-se e tentou fugir, e foi agarrada por mãos fortes e jogada dentro do carro. Ainda conseguiu chutar a porta. Esta bateu em alguém que passava na calçada. Véi, tá cego, olha por onde tu passa. Desculpe-me. Antes da porta do veículo fechar, Mariane viu as costas de Fernando se afastando do carro e seguindo para o local do encontro. Tentou gritar, mas seu acompanhante lhe revelou seu verdadeiro rosto. A inconsciência lhe trouxe a fuga. Fernando ainda esperou por Mariane. Como não apareceu, ele foi para casa. Soube dias depois que ela tinha saído de casa à noite, dizendo ir à casa de uma amiga e nunca mais voltou. Mariane também foi considerada desaparecida. Viçosa, Alagoas. Beatriz morava no convento há 6 meses. Tinha plena certeza da sua vocação religiosa. Desde pequena, era atraída por tudo que fosse relacionado à igreja. Filha de pais católicos, cresceu no seio da igreja. Nunca se interessou por rapazes, mesmo achando o casamento algo muito bonito. Seus pais eram um exemplo vivo de felicidade conjugal. Toda a comunidade local elogiava o comportamento do casal e como educaram bem sua única filha. Irmã Bia, como era conhecida, vivia só para Deus e a Virgem. Seu maior desejo, após a ordenação, era se afastar totalmente do mundo e se dedicar inteiramente à contemplação divina. Bia tinha certeza que lá no convento nada perturbaria a paz que ela sentia em seu interior, e era essa paz que ela precisava para viver. Era só o que ela queria da vida, sem ambições, sem vaidades, sem a hostilidade das mulheres ou o olhar que os homens lançavam quando ela caminhava pelas ruas. Ela tinha medo do jeito como lhe olhavam. Desde menina ficava inquieta quando alguém do sexo oposto lhe olhava com interesse. Era uma moça bonita, de olhos verdes, emodulado por longos cílios e sobrancelhas cheias, cabelos castanhos escuros e um rosto de traços marcantes e harmoniosos. Ela tinha uma estatura mediana e um corpo de curvas esculturais. Mesmo ciente de sua beleza física, ela nunca se envaideceu, ao contrário, sempre viu este fato como um empecilho para sua vocação religiosa. Todas as tardes, das 5 às 7, ela alfabetizava jovens. As aulas eram ministradas em um salão paroquial que funcionava no centro comunitário. O objetivo era proporcionar aos jovens a oportunidade de aprender a ler e escrever. Nessa tarde, Bia veio sozinha. Ângela, que sempre lhe acompanhava, e também era postulante, não pôde vir devido a uma forte virose, destas tão comuns no verão. Ao término da aula, professor e alunos seguiam a pé para o povoado. Era uma romaria que diminuía de participantes ao longo do caminho, restando, ao se aproximar do convento, somente a professora. O terreno próximo ao convento era todo cultivado. Algumas das freiras internas e pessoas da região plantavam legumes, hortaliças, macaxeira. Desses alimentos, alguns iam para a cozinha local e a maior parte era doado para famílias carentes do povoado. Beatriz passava por baixo de uma frondosa mangueira que ficava bem à frente da entrada. De lá, ela já ouvia os cânticos entoados no refeitório
Ao Senhor agradecemos, aleluia. O alimento que comemos, aleluia. Ela cantarolava quando alguém chamou seu nome, olhou em volta. Estava escuro, mas seus olhos já estavam acostumados à penumbra e não viu ninguém. Também seu estômago estava roncando tão alto que já estava confundindo seus ouvidos. Eu preciso de você, Beatriz. Desta vez, a voz sussurrou ao seu ouvido e ela pôde sentir o hálito quente. Parou e sentiu uma forte energia lhe envolver. Sentiu medo. Mesmo com a voz trôpega, perguntou: quem está aí? Sou eu, e eu preciso de você, Beatriz. Apareça, senão eu grito. Que fé pequena! Não conhece seu dono, Bia? Bia sentiu um vento lhe envolver. Seu corpo estava todo arrepiado. Ela não conseguia se mover e uma energia muito forte lhe dominou. Eu sou do Senhor meu Deus, balbuciou ela. Eu sou seu Senhor agora. Não resista e venha para mim. Você é minha, Beatriz. Estou à sua espera. Não sente? Ela sentiu e desfaleceu. Viçosa, Alagoas, junho de 1989. Lucas estava na sala pastoral da igreja onde passou os melhores dias de sua vida. Ele foi fundador daquela congregação e quando sua esposa morreu logo após o parto, ele não quis mais ficar na cidade e agora estava ali, chorando a morte do seu pai, ainda sentindo a dor pela sua esposa que havia partido. Seu pai cuidou daquela igreja nos últimos 10 anos. Com sua morte, o procuraram para cuidar dos preparativos do funeral e da igreja, até a vinda de um novo pastor designado pela convenção. Ele aceitou, por seu pai e por si mesmo. Afinal, aquela igreja era resultado de anos de muito trabalho e esforço de sua parte e de sua família. Como seu pai costumava dizer, se emenda a corda no local que ela quebra. Talvez fosse sua oportunidade de refazer sua história. Nos últimos anos ele tinha feito de tudo e construído quase nada. Fez cursos, terminou mestrado em história, lecionou durante um tempo em algumas faculdades e cursinhos, ganhava o suficiente para ter uma vida confortável e dar uma boa educação à filha. Contudo, sentia aquele vazio no peito por ter falhado com sua esposa, ao trazê-la para morar numa cidade que tinha uma assistência médica tão precária, e também com Deus, quando largou todo o trabalho que estava fazendo na igreja e, cego pela dor, partiu para a capital sem olhar para trás. Respirou fundo e saiu da sala, se dirigiu ao templo. Seus irmãos e toda a congregação lhe aguardavam para o culto. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que encarar aquelas pessoas. Melhor que fosse logo. 2 semanas depois, Lucas já se sentia um pouco mais à vontade, tanto em relação à cidade quanto à igreja que ele dirigia como pastor interino. Durante suas visitas a alguns membros de seu rebanho, ele soube que uma das jovens que morava no convento havia desaparecido misteriosamente. Ficou curioso. Ultimamente, muitas jovens estavam sumindo de seus lares. Fez algumas perguntas a respeito de forma discreta, pois, por se tratar de uma moça católica, as pessoas estranhariam sua curiosidade. E o que ele descobriu foi pouco revelador. Era uma noviça ou algo assim e sumiu no início da noite a caminho do convento. Todos na cidade estavam assustados, inclusive alguns membros de sua igreja. Ele aconselhou os pais para não deixarem seus filhos saírem sozinhos. Maceió, Alagoas. Cláudia saiu do consultório de sua psicóloga se sentindo péssima. Certo que sua história era no mínimo estranha. Contudo, ela sabia que o que viu era real. Tinha certeza que desde o desaparecimento de sua assistente, um enorme cachorro cinza lhe seguia onde fosse. Não era paranoia. O bicho estava ali esperando na frente do prédio onde ela morava, no estacionamento do hospital, no shopping, onde quer que ela fosse. Claro que realmente parecia absurdo, tanto que não custava nada dar crédito à terapeuta e tirar umas férias. Quem sabe após um descanso sua vida voltaria a ser tranquila como antes e os pesadelos acabariam.
Fazia dias que não tinha uma noite de sono tranquila. Precisava de um lugar onde se sentisse segura, pudesse descansar e, se possível, ser útil, pois detestava não ter nada de proveitoso para fazer. Sorriu, porque sabia exatamente para onde ir. Cláudia saiu cedo de Maceió. Chegou a Viçosa a tempo de tomar café da manhã no convento. O café era servido às 7h30. Como sempre, foi recebida com carinho por Matilda, a madre superiora do convento. Padre Manuel, pároco local, também se achava presente. Era costume, aos domingos, o padre tomar o café da manhã no convento após celebrar as missas matinais. Depois dos cumprimentos e abraços saudosos, Cláudia explicou que veio passar alguns dias no convento. Tinha tirado licença no hospital e faria um trabalho com as famílias da comunidade rural. Preferiu omitir que foi ideia da sua terapeuta. Irmã Matilda achou a ideia muito boa. Disse que as crianças do local estavam enfrentando um surto de diarreias e que muitas morreram. Cláudia suspeitava que fosse rotavírus. Ela estava estudando esse vírus há algum tempo. Percebeu uma certa troca de olhares entre a freira e o padre. Parecia que algo estava acontecendo e que a sua presença não era bem-vinda. Logo espantou o pensamento. Ela sempre foi bem-vinda ao convento. O café da manhã transcorreu em silêncio. Mesmo dizendo para si mesma que estava tudo bem, o clima entre as internas parecia tenso. O silêncio, sempre tão agradável, estava carregado de tensão. Irmã, alguém poderia me mostrar um quarto? Perguntou ela à madre superiora. Esta engasgou com um gole de café, depois que passou o excesso de tosse e respondeu. Minha querida, você vai nos perdoar, mas as normas do convento não permitem a entrada de leigos. Cláudia ainda quis protestar, mas a freira prosseguiu. Eu sei que você já ficou aqui no passado e eu confesso que gosto muito de tê-la aqui, mas o novo arcebispo é muito conservador e convém obedecer. Você compreende? Mesmo contrariada, ela respondeu. Claro, eu não tive a intenção de impor minha presença. Eu gosto de ficar aqui por ser perto do centro comunitário, mas eu vim de carro, que facilita meu deslocamento até a cidade. Cláudia, tem uma senhora que mora próxima à casa paroquial. Ela é viúva e mora só, e aluga alguns quartos para moças, sugeriu o padre Manuel. A casa é espaçosa e confortável. Na verdade, ela tem hóspedes para não ficar só. Eu tenho certeza que você gostará de lá. E eu estarei por perto caso você precise de algo. Por mim está ótimo, disse ela. Eu vou passar o resto do dia por aí matando saudade de tudo. Amanhã estarei aqui logo cedo para fazer algumas visitas. Padre, avise no fim da missa para que as pessoas tragam as crianças para uma consulta. Explique que não cobraremos nada. Eu trouxe também alguns medicamentos e gostaria de deixá-los no centro comunitário antes de irmos à cidade. Eu avisarei. Vamos, eu tenho uma sala que vai servir como um bom consultório, foi explicando o padre. Lá arranjaremos um armário para os remédios. Ela seguiu o padre. A sala era bem iluminada, mesmo sendo pequena. Descarregou os remédios, improvisou uma maca e deixou os equipamentos necessários para as consultas. Assim, no dia seguinte, teria tudo à mão. Ao chegar à casa de Dona Conceição, conhecida como Ceiça, foram bem recebidos. A casa era espaçosa, o quarto era confortável e aconchegante. A senhora idosa adorou a ideia de hospedar uma médica em sua casa e foi logo enchendo Cláudia de mimos. Depois de se instalar, ela resolveu sair e explorar os arredores. O dia estava ideal para uma caminhada ao longo do rio. E pela quantidade de automóveis, muita gente teve o mesmo pensamento. O rio se alargava e formava um pequeno lago. Na verdade, a aparência calma da superfície das águas enganava. Na parte funda, a correnteza era bastante forte, sendo comum haver afogamentos e até mortes. Antes de ver o lago, ela pôde ver também uma grande quantidade de pessoas sentadas em toalhas estendidas ao longo das margens e o som de música gospel. Ela teve vontade de voltar, mas a curiosidade foi maior. Ela nunca tinha visto nenhum tipo de cerimônia dos crentes e aquela era a oportunidade de assistir a um batismo.
Procurou um local onde tinha uma boa visão de tudo e aos poucos foi se aproximando do grupo para ouvir melhor o que era dito. Havia 2 homens dentro da água, um de calça azul marinho e camisa azul clara, de mangas compridas, que aparentavam 50 anos. Os cabelos e bigodes escuros já estavam tingidos de branco. O outro aparentava ser mais jovem, era alto, de físico bem proporcionado, sorria com muita frequência, o que formava covinhas na sua face. Os cabelos castanhos possuíam reflexos acobreados. Continuando a sua inspeção, ela observou que ele vestia uma calça marrom, uma camisa bege claríssima e nesse instante olhava em sua direção, olhos escuros e vivos, capazes de enxergar a alma da pessoa. Aquele olhar fez seu pulso acelerar. A voz do pastor mais velho se fez ouvir. Ele falava algo sobre nascer de novo em Cristo e que o batismo era o início de uma nova vida. Após a breve mensagem, um grupo de pessoas bastante heterogêneo, vestido de batas brancas e longas, também de mangas compridas, se encaminhou para dentro das águas. Ambos os pastores seguravam a pessoa de costas e mergulhavam na água, depois de traziam rapidamente a superfície. Algumas pessoas saíam da água chorando, outras cantando, outras num estado de euforia com risos e muitas palmas. Todos eram envoltos em toalhas e levados para um biombo para trocarem a roupa molhada. Quando a última pessoa saiu da água, ela não conteve a curiosidade e perguntou para uma garota que sentou ao seu lado: "O que vai acontecer agora? Você é a nova convertida?" perguntou a garota, que aparentava uns 12 anos, e olhava atentamente para o rosto de Cláudia com lindos olhos dourados. "Não, eu ia passando e parei para assistir. Tem algum problema?" "Acho que não. Agora vai ser servido um lanche e vamos para a cidade. À noite vai ter um culto festivo na igreja e as pessoas vão tomar a Santa Ceia pela primeira vez. Você já participou de um culto?" "Não, eu já assisti muita missa." "Eu acho missa chata. A gente nem pode participar e é sempre a mesma coisa. Hoje eu vou cantar e vou dançar com o coral daqui. Vai ser durante o culto. Vamos ter muitos músicos se apresentando. Vai ser a posse do novo pastor. Ele vai substituir meu avô que dorme no Senhor." Ela apontou para o pastor mais velho. "O outro é o meu pai. Ele foi pastor interino, mas agora que o novo pastor chegou, nós vamos voltar para casa. Meu pai não gosta deste lugar." "Onde vocês moram?" Ela quis saber onde vocês moram. Ao saber que o bonitão era pai da menina, ela não conteve a curiosidade. "Sua mãe gosta daqui?" "Gostava muito. Depois que ela morreu, fomos morar em Maceió. Eu acho que o meu pai não gosta daqui por isso, não é, papai?" Cláudia nem percebeu que ele se aproximou. Agora, ele estava ali bem à sua frente e tinha trocado a calça molhada por uma preta e uma camisa branca também de mangas compridas e arregaçadas até o punho. Os cabelos estavam úmidos. Ele beijou a testa da filha e lhe encarou. "Desculpe, a minha filha fala pelos cotovelos." "Que injustiça, pai. Eu estava explicando para ela que você não gosta daqui." "Mas eu gosto daqui, mocinha. Eu só não quero morar aqui." "Que dá no mesmo, né? O que você acha?" "Ei, eu nem perguntei seu nome. O meu nome é Rebeca." "E o meu nome é Cláudia. Também não moro aqui, estou passando férias." Ele apertou sua mão sem desviar os olhos dos dela. Nisso, pai e filha eram iguais. Faziam questão de olhar nos olhos quando falavam com alguém. "Meu nome é Lucas e minha filha já deve ter revelado tudo ao meu respeito. Na verdade, ela falou pouco de você. Estava me convidando para assistir o culto. Devo admitir que eu nunca entrei numa igreja de crente, mas achei o batismo muito bonito. Venha nos visitar então. Se você não gostar, não venha mais." Cláudia ia responder quando Cláudia já ia responder quando a intempestiva Rebeca falou: "Fiquem aqui, eu vou buscar lanche para nós, já estão servindo", e saiu correndo sem esperar a resposta. Ela é muito elétrica, às vezes eu me sinto uma Matusalém diante da vitalidade da minha filha. "Você disse que também não é daqui, posso saber de onde você é?" "Claro, eu sou de Maceió, trabalho como médica no hospital universitário. Vim para descansar um pouco." "Bem, doutora Cláudia, eu leciono na universidade, somos vizinhos de trabalho." "Você não parece um professor."
A princípio eu poderia dizer que você não parece uma médica, mas observando melhor você tem o nariz empinado típico da profissão. Cláudia ia dar uma resposta grosseira, mas calou-se diante do sorriso dele. E contagiada riu também. Sabe, quando você escolhe ser médico, você casa com a profissão e não sobra muito tempo para outras coisas. Eu acho que é por isso que nós somos considerados pouco sociáveis, explicou ela. Certo, eu respeito o seu ponto de vista, mas a maioria dos médicos que eu já conheci se acham um pouco superiores a nós, simples mortais. Bem, isso vindo de alguém que vai morar no céu é um comentário no mínimo estranho. Cláudia quase mordeu a língua. Ela não queria ter respondido com tanta grosseria. Olhou para Lucas e disse: desculpa, Lucas, eu não quis ser tão grosseira. Tudo bem, eu não me ofendi. Rebeca chegou com os bolos e refrigerantes e Cláudia pôs de lado o constrangimento e se serviu. O bolo de massabuba estava delicioso. Era uma das comidas típicas de sua preferência. Logo esqueceram o mal-entendido e se puseram a rir dos comentários de Rebeca. Ela também comentou que um rapazinho se ofereceu para acompanhá-la até em casa ao terminar o culto. E o que você respondeu? Perguntou Cláudia, vendo que pai e filha riam para valer. Nós moramos na igreja, há uma casa pastoral nos fundos da congregação. Até o fim do mês ficaremos nela. Depois o novo pastor vai se mudar para cá. Não é, papai? É, e vamos aproveitar o restante das férias escolares. Depois voltaremos para Maceió. Alguém chamou o nome dele. Filha, se despeça da doutora que nós vamos retornar. O ônibus já vai sair. Até a noite, doutora. Cláudia falou no impulso. Vocês não gostariam de ir comigo? Assim eu fico sabendo o local do culto. Ótimo, disse Rebeca. Pai, avisa os irmãos que nós vamos com ela. Rebeca respondeu pelos dois, tomou a mão de Cláudia e lhe seguiu em direção ao carro. O trajeto até a igreja foi bastante agradável. Rebeca não parava de tagarelar sobre os mais diversos assuntos. A despedida foi breve. Pai e filha seguiram de mãos dadas para casa. Cláudia voltou para o seu quarto com o coração apertado. Dava para ver na troca de olhares que pai e filha se amavam muito, algo que ela nunca recebeu dos seus pais. Nem lembrava muito deles. Aos 13 anos foi mandada para a casa dos avós no Brasil. Bem, ficar lembrando o passado não ia resolver nada. A vida segue sempre em frente. Esse era o seu lema para superar seus limites.